que estava atrás, essa que é a verdade, a visão dele que ele tinha na corte, ou a citação, ou os limites, esse olhar por cima dos muros, isso já está acontecendo. Mas eu acho que claro, eu sei que essa não era a pergunta, mas eu acho que foi importante pontuar que, pelo menos, os tribunais internacionais, eles estão conseguindo se comunicar, sim, e cientes daquela falta de hierarquia que o Fontoura falou. Como não existe hierarquia, a única forma de manter a coerência do sistema jurisdicional internacional é com diálogo. É um olhar para cima do seu próprio muro e saber o que o outro está produzindo, como o outro está decidindo dentro da lógica dele. Por isso que qualquer argumento de fragmentação baseada simplesmente em que, porque são sistemas diferentes, eu acho que a pessoa que sustenta a fragmentação, ela desconhece, talvez precise estudar um pouco mais a prática dos tribunais e perceber que os tribunais eles dialogam entre si no limite das decisões. Mas sobre a nossa região. Você já esteve no Paraguai? E onde? Ou seja, já entrou em alguma região. Mas qual que é a visão média que o brasileiro tem do Estado paraguaio? Cidade del Este, e uma visão extremamente preconceituosa, e é um preconceito extremamente arraigado sobre o Paraguai. E eu sou um daqueles que eu tenho que ficar... eu me sinto ofendido quando a pessoa fala, isso aí é uma coisa paraguaia. Eu falo, não, gente, isso não é coisa paraguaia, não. O Paraguai mais respeito com o Estado paraguaio, o nosso Estado irmão e tudo, porque a pessoa ela realmente não desconhece. E nós temos esse demérito em relação aos países da nossa região. Isso vem talvez de um complexo. Nós somos complexados. Se a pessoa olha para a gente e fala assim, eu fiz doutorado em Buenos Aires. E ao lado dela tem uma pessoa que falou, foi na UBA que fez, a Universidade de Buenos Aires, uma das universidades mais importantes e melhores da América Latina. E a outra pessoa fala, eu fiz doutorado na universidade não sei o que lá do interior da Espanha, que ninguém nunca ouviu falar, com um professor que ninguém ouviu falar. Quem vai ser mais valorizado pelo seu título? Aquele que estudou na Espanha, aquele que estudou na Alemanha e que trouxe um autor da Alemanha que os alemães eles nunca ouviram falar e transporta aquilo ali tanto para a academia brasileira quanto para a decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente tem um complexo, um problema muito mal resolvido com a Europa. E a gente olha para o nosso irmão latino-americano como se ele fosse uma coisa pior. Ou a gente se olha para ele, vendo nós mesmos, e fala assim, eu não quero ter a ver com isso não, eu prefiro ir lá para a Europa, para a Espanha, para a Itália. Onde você estudou na Itália? Lá na universidade, não sei o que, lá do interior da Itália. Aí eu falo assim, mas por que a gente tem opções na nossa região que são de muita qualidade. Então eu acho que falta uma valorização da região, não é só uma valor. Eu não conheço o texto do professor Vigílio, então talvez eu tenha aqui, mas eu entendi a sua descrição, mas talvez isso não perpasse apenas o nosso cotidiano judicial, do Poder Judiciário. Isso perpassa uma questão cultural, que nós temos que superar. E uma visão, às vezes, que pode ser desencadeada de que o nosso interesse na integração regional é um interesse claramente político. O Brasil ele quer, quando trabalhar num foro internacional mais complexo, na Organização das Nações Unidas ou na OMC, ter com ele 4 votos a mais. Não é? Porque em termos de ganho de economia de escala, a gente não tem um ganho tão grande. Talvez agora, com a situação pontual da Venezuela, pela absoluta ausência de indústria nacional, isso seja bastante vantajoso. Enquanto que o interesse dos nossos companheiros do Mercosul é um interesse claramente econômico, de alcance, de entrada na economia de 200 milhões de habitantes. Talvez por aí, eu não sei, são vários fatores que estão dentro disso. Mas eu acho que essa mania, e eu falo isso, dessa história de ir para a Alemanha, eu estudei 2 vezes na Alemanha, eu fiz também parte da universidade da Alemanha. Quer dizer, eu critico, não é por um despeito assim, de que ele estudou na Alemanha, eu não estudei, então eu quero depreciar. Não é não. E eu digo, de todos os intercâmbios que eu fiz, o que mais aportou conhecimento foi na Universidade de Buenos Aires. Eu aprendi muito mais na UBA do que na Universidade Alemã. E eu não sei, eu acho que existe uma necessidade talvez de desconstrução, mas é uma questão que está muito mais na gente, como cultural, e não só no nosso poder judiciário. Está em nós brasileiros, de olhar para o irmão latino-americano
como uma coisa menor, né? Uma coisa que não... E que eles têm um pouco com a gente também, porque eles só querem estudar na Espanha. Tem isso também, né? Tem isso também, né? Bonito estudar na Espanha, estudar em universidade brasileira não é interessante, não. Temos mais uma pergunta. E aí vamos pedir a gentileza de encerrar devido ao adiantar da hora, que passa a proceder a palavra para o professor Wagner para proceder ao encerramento. Obrigado, Sibeli. Fiquei até com vergonha agora de fazer pergunta, mas, mas eu vou fazer porque é uma curiosidade. Eu não conhecia o professor Rafael, gostei muito da palestra, achei muito interessante. Alguém que está dentro, como ele mesmo falou, por trás dos bastidores, vendo isso aí, parece muito interessante. E eu gostei muito da parte que falou da preocupação terminológica. Isso é uma coisa que eu também me preocupo muito na academia, não comigo, mas também com os alunos de graduação, e com os meus alunos quando eu tive, de você não usar termos equivocados. Organização internacional, questão de parte de... não sei se está para ouvir, tá bom, mas também me preocupo muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, não posso desconsiderar que esse tipo de tecnologia traz intrinsecamente alguma forma de sabedoria. Então, quando alguém chama o Mercosul de bloco, tem uma certa finalidade, porque o bloco é um mercado comum, mas é uma espécie de bloco econômico do qual eu não consigo mal ver uma união aduaneira muito longe, um passo além na integração regional. Mas a minha pergunta é a seguinte, fiquei curioso e gostaria de saber a sua opinião de alguém que está por trás. O senhor vê Assunção como Luxemburgo, daqui a 20, 30 anos, foi o que eu entendi da sua palestra, vislumbra essa possibilidade. Mas Luxemburgo, para ser Luxemburgo, dependeu de um crescimento das comunidades econômicas europeias, dos tratados de Maastricht, depende de toda essa parte econômica que tem por trás. O Mercosul, em pouco mais de 20 anos, não cresceu praticamente nada, além do acréscimo da Venezuela, muito discutido, quase não aceito, 2, 3 observadores, e crescimento econômico e integração regional, eu arriscaria dizer, muito baixa, se me permite. Aí eu pergunto, se a Assunção vai ser daqui a 20, 30 anos, na sua opinião, Luxemburgo, o que vai ser o Mercosul daqui a 20, 30 anos? A primeira questão da terminologia, uma nota de rodapé resolve. Se você explicar muito bem ali embaixo que você usa bloco de forma consciente, eu estou totalmente de acordo, assim, mas eu acredito, é o exemplo de tempo que o professor Araminta já dizia isso, né, Wagner? O professor Araminta tinha alergia, não é, à palavra bloco e reclamava muito, né? Você vê, eu estou começando a denotar a idade já, né, Wagner? A gente estava já falando da época lá de trás, né? Quantos anos tem isso? Tem vários já, né? Vamos lá. Mas nada de que essas questões terminológicas elas podem ser muito bem trabalhadas ali, só com uma questão. Quando eu falei de Assunção como Luxemburgo, claro, perspectiva otimista, dentro de toda essa nossa construção. Mas eu acredito que no Brasil existe um grande desconhecimento sobre as dimensões do Mercosul e sobre tudo que existe em vigor sobre o Mercosul. A quantidade de normativas que existem, que normativam todas as áreas da nossa vida, a quantidade de comércio intrarregional, quer dizer, interregional, é muito grande. E o país talvez que veja mais isso, aí falando, já voltando para o Paraguai, é o Paraguai. O Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, FOSEM, que são 100 milhões de dólares ao ano, não é muito, sei que não é, mas para o Paraguai ter acesso a 48 milhões de dólares para fazer obras por ano, e aí são as empreiteiras da região, brasileiras principalmente, que fazem obras no Paraguai. Eu ando pelo Paraguai, as placas que existem são nas estradas. Essa estrada foi reformada com recursos do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Talvez no Brasil a gente não consiga perceber o Mercosul, porque talvez o Mercosul esteja ou no plástico ou na tinta desse copo de água. Não seja tão concreto quanto no Paraguai, porque no Paraguai é algo que é concreto, faz parte da vida deles, eles veem o Mercosul. O Mercosul está na capa dos jornais uma vez por semana, pelo menos. Algo sobre o Mercosul, sempre negativo, porque a imprensa paraguaia,
gosta de bater no Mercosul. E talvez no Brasil isso não seja tão perceptível, mas a integração regional ela existe e ela está em pleno vigor. Eu não tenho essa visão tão pessimista sobre a nossa integração regional. Ainda tem muito a ser feito. A gente precisa avançar muito na nossa integração regional, mas não houve retrocessos. E se a gente fizer uma comparação, já que você fez a comparação com a União Europeia, nós estamos em 1971 ainda. Não, 74. Desculpa, 71, eu já estou bem antigo, a gente está em 1974 ainda. A gente ainda tem um bom tempo para avançar. Com 20 anos, a União Europeia, 20 e poucos anos, a União Europeia não tinha a estrutura que tem hoje. E talvez nós estejamos agora, com a adesão da Venezuela, com as transformações que estão sendo feitas, o trabalho da presidência pro tempore argentina nesse semestre é um trabalho primoroso, porque tudo o que estava pendente nos últimos 2 anos relacionados à suspensão do Paraguai e ao ingresso da Venezuela no Mercosul está sendo solucionado pela presidência pro tempore argentina, está colocando todo mundo para sentar e assinar os acordos para eliminar e para manter a integridade do sistema. Então eu sou um otimista por natureza, mas eu acho que se a gente for trabalhar com direito internacional, estudar direito internacional, não for otimista, a gente está perdido. Né? Essa que é a perspectiva real, é uma perspectiva integrar nossa região. Não vejo de uma forma tão próxima, porque eles formaram a Aliança do Pacífico, só que a Aliança do Pacífico ela é muito mais uma estratégia de marketing do que qualquer outra coisa, porque nada do que foi feito no último ano na Aliança do Pacífico não existia antes. Então eu tenho e outra coisa, a contraposição entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul ela é feita por jornal. São os jornais que colocam quadros comparativos entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Enquanto os governos dos países membros do Mercosul e membros da Aliança do Pacífico ficam formando cúpulas para tentar buscar algum tipo de sinergia em algum setor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nos é construído para a gente, que seria essa contraposição, como se uma concorrência entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, e aquilo que os Estados querem. Porque, da mesma forma que o Brasil deseja se aproximar da Colômbia e do Chile, ele deseja se aproximar da União Europeia. Não venham me dizer que Colômbia e Chile não desejam se aproximar do nosso mercado consumidor do Mercosul, de 300 milhões de habitantes. Então não vamos partir para a ideia de concorrência, e eu acredito sim que aos poucos nós vamos evoluindo. A Bolívia é o próximo, o Equador é o próximo, pelo menos Bolívia já está com o processo de ingresso em andamento, e é uma questão de aprovação pelos congressos nacionais, e Equador vai ser o próximo, e um dia a gente vai conseguir trazer Colômbia, Chile e Peru para o nosso Mercosul também, ou para algo que talvez não se chame Mercosul, se chame outra coisa, ou que a Unasul pode passar a ter uma dimensão econômica também, não sei. Eu também não vou fazer exercício aqui muito de futurologia, mas sou muito otimista. E claramente a gente teve Venezuela, Bolívia entrando e Equador querendo entrar. Equador só não entra porque eles usam dólar, aí é outra questão. Mas é isso. Então, obrigado. Gostaria agora de convidar o professor Wagner Menezes para compor a mesa. Ele que é o nosso coordenador científico e nos inspira. Conceda a palavra ao professor Wagner. Gostaria agora de convidar o Ernesto para fazer parte da mesa também. Pessoal, para mim é uma satisfação muito grande encerrar esse 5º simpósio, porque faz 5 anos que nós estamos trabalhando. Vejam só, é o 5º ano de realização desses debates. Quando, nesse último dia, a gente percebe que nós temos um público qualificado participando dos debates, fazendo perguntas, formulando reflexões, expositores profundamente comprometidos, e eu acho que isso é o que ficou patente ao longo do nosso seminário, né?
o comprometimento dos expositores, essa empolgação, o preparo com que se vai falar. E também, ao mesmo tempo, eu recebi vários elogios à qualidade dos membros do grupo. Isso, para mim, é uma satisfação muito grande. Porque aquelas reuniões mensais que o grupo de pesquisa faz, processo seletivo no começo do ano, o amadurecimento dos debates, isso acaba repercutindo aqui no seminário. Eu espero que daqui 10 anos eu esteja aqui encerrando também o simpósio do NET, 15 anos, e fazendo esse seminário com o mesmo sucesso. A ideia sempre foi criar nesse evento do nosso grupo de pesquisa a possibilidade de fazer um seminário mais aprofundado, com abordagens mais técnicas, diferente do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. O Congresso Brasileiro de Direito Internacional realmente são pequenas exposições, onde os autores só planteiam as ideias. E a ideia do Simpósio Brasileiro sobre Cortes e Tribunais Internacionais justamente fazer reflexões mais aprofundadas e permitir um debate como esse que estava acontecendo aqui, né? Onde se trazem ideias, como essa que você acabou de fazer, Pedro, né? De um texto que você leu. E a ideia é justamente essa: olha, li em tal texto, tal coisa, e colocar isso para o expositor, jogar esse debate para a plateia. Eu acho que isso é bastante fundamental. Acho que a coordenação do simpósio está de parabéns. Vou repetir agora com sucesso aquilo que eu falei na abertura, não é mesmo? Eu não me envolvi diretamente na coordenação. Foi tudo feito pelo grupo de pesquisa, pelos membros, pela dedicação dos membros, pelo debate. Então, sinceramente, eu só posso encaminhar para o coordenador desse evento e para o coordenador do NET, para o seu encerramento, na realidade, dando os meus parabéns. Eu quero saber o que o Rafael toma também, com essa empolgação toda, né? Depois ele vai me recomendar aí, né? Deve ter lá em Assunção água especial, o mate, o tererê. Então, mas é uma empolgação e um comprometimento. Muito obrigado a todos os que fizeram a exposição. Dizer que os nossos colegas que vieram de longe, né? Gami, muito obrigado. Vou falar em português, porque agora eu não estou nem falando português direito nessas alturas do campeonato, você me desculpe. Mas dizer que desde que nós tivemos o primeiro contato, a minha admiração por você só cresceu. E a sua vinda aqui, o Rafael é testemunha. No Congresso de Salvador, no Congresso da Islândia de Colômbia, eu perguntava: e o Gami, não vem? E teve outro compromisso, mas esteve aqui dessa vez e vai nos deixar com mais saudade ainda, porque por conta do conteúdo em matéria de direito internacional que você tem, pela respeitabilidade que você tem na escola uruguaia de direito internacional, que é tradicionalíssima na América Latina, e também por conta não só da sua simpatia, mas humildade e comprometimento. Gami falou de mim, mas ele esteve em todas também. Estava lá na banca de doutorado, Gami participando da banca de doutorado, como ouvinte, né? Aqui participando dos debates, indagando os participantes. Então, muito obrigado a você. Eu pedi uma salva de palmas para o Gami, que obrigado. Professor Alberto, muito obrigado também, veio da Argentina participar conosco. Muito obrigado pelo seu envolvimento, pelo seu entusiasmo em falar sobre direito do meio ambiente, em participar de todas as atividades. Também esteve aqui, praticamente em todo o seminário. E o Alberto é um articulador
que trabalha na Argentina, mas que tem uma rede de pesquisadores em toda a América Latina sobre o meio ambiente, e fizeram uma reunião aqui durante o congresso, uma videoconferência, uma conferência, e foi muito interessante porque participaram vários professores de toda a América Latina, dinâmico também, e meu muito obrigado, uma salva de palmas para o Alberto, porque são convidados que vieram de longe. Rafael veio de Assunção, e também muito obrigado, estamos sempre juntos com esse apoio do Tribunal do Mercosul, porque nós acreditamos no processo de integração e acreditamos no tribunal. E as opiniões divergentes fazem parte da academia. Isso aqui não é dogmatismo. Nós praticamos a dialética científica, não é? Foi a ciência ela surgiu justamente contra o dogmatismo. Ela tem essa ideia contra o dogmatismo. E a ciência ela não pode se transformar em um ambiente dogmático, porque aí ela vai voltar a ser aquilo que ela justamente procurou negar e procurou se insurgir contra. Então, mas nós acreditamos, e me recordo sempre daquela viagem do NET lá para a Assunção, para o Tribunal Permanente do Mercosul. E eu só posso dizer o seguinte: que trabalho maravilhoso que você está fazendo lá. Que honra todos os brasileiros, que honra os professores, que nos honra por participar da academia junto com você. É um trabalho destacado de comprometimento, não é? Ou seja, você não foi lá só para ficar sentado numa cadeira ou para ir lá de vez em quando. Você está fazendo um trabalho maravilhoso no Mercosul. Então, eu só posso reconhecer a todos vocês por estarem aqui até agora. Meu muito obrigado por terem vindo de tão longe. Participem do NET, venham para o grupo de pesquisa. Eu tenho o maior orgulho de ter no NET. Nós temos desde os estudantes de graduação até autoridades do judiciário, como o Lasmar, que está aqui. Então, entre outros professores que participam de outros estados, pesquisadores, doutorandos, mestrandos, professores e autoridades, como eu tenho dito. Então, o NET é um grupo multifacetado. E se continuar nessa crescente, nessa toada, eu não sei aonde esse grupo vai parar, porque é impressionante. É impressionante. Realmente, eu já perdi o controle da situação, estou correndo atrás, e o pessoal que está envolvido nesses debates tem mobilizado um debate interessantíssimo. Dá para avançar mais, dá para aprimorar esse evento com foros de debate, de produção científica, de publicação. Eu acho que dá para avançar e o NET está no caminho certo. Então agora eu concedo a palavra ao Ernesto para que encerre o seminário. Obrigado, professor Wagner, pelas palavras, pelo elogio ao nosso grupo, pela vontade que o senhor nos dá em continuar seguindo em frente com a nossa pesquisa, com os nossos ideais, com os nossos projetos aqui. E todos sabem aqui que o senhor é o grande mentor do nosso grupo e não poderia deixar de sê-lo, nem deixará de sê-lo nunca. Queria também agradecer ao professor Rafael pela presença mais uma vez no nosso simpósio. Eu peço licença para chamá-lo de colega, porque a cada ano que passa eu repito sua condição de membro emérito do Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais, e cada vez mais emérito, né, a cada simpósio que se passa. Também agradecer a presença do professor Gâmio, que eu tive o prazer de conhecer em Foz do Iguaçu no ano passado, no encontro da SLAD. Professor Alberto também pelo apoio aqui nesse quarto período de simpósio cansativo. E por fim queria me dirigir aos convidados que estão aqui presentes, aos membros do NET, e agradecer pela ajuda na condução dos trabalhos nesse ano, pelo empenho de todos vocês, pela paciência de aguardar pelo evento, de aguardar
por aquela informação que precisava ser enviada por e-mail, mas que o congresso, que o simpósio era mais urgente, tomava um volume muito grande, eu acabava me furtando ao próprio grupo muitas vezes, mas o sentimento é de que o nosso evento deu certo e que vocês gostaram dele. E é muito gratificante isso, porque o evento é de todos vocês, é de todos nós, na verdade, e eu me incluo como membro do grupo de pesquisa. Espero que a gente possa continuar nessa toada por uns bons anos ainda. Muito obrigado a todos e a todas. E como o professor Wagner me lembrou, declaro encerrado os nossos trabalhos até 2015 no 6º simpósio.